Desde a última sexta-feira, dia 4 de abril, um fato inusitado vem despertando a atenção dos fiéis na paróquia Santa Rita de Cássia, em Leme. Um grupo de insetos se instalou sobre o rosto da imagem da padroeira, posicionada a cerca de 4 metros de altura na entrada da igreja. Inicialmente, ao ver a cena, o padre Eduardo pensou em se tratar de abelhas e acionou o corpo de bombeiros. A orientação foi de que seriam possivelmente abelhas passageiras e que em pouco tempo iriam embora. No entanto, os insetos permaneceram no local, o que levou o sacerdote a buscar uma nova análise. Uma bióloga foi chamada e constatou que, na verdade, se tratavam de vespas e não de abelhas. Mesmo com a explicação técnica, a cena chamou a atenção pela semelhança com um dos milagres mais conhecidos atribuídos a Santa Rita de Cássia. Olá, Paulinho e todos do Jornal do Porto que acompanham este momento aqui conosco. De fato, tem um acontecimento aqui na paróquia Santa Rita de Cássia, na cidade de Leme, que gerou muita curiosidade e também muitas especulações, uma repercussão muito grande, né? Então, nós aqui na sexta-feira tivemos a missa penitencial às 5 horas da manhã, não tivemos nada de anormal, mas à noite, quando nos reunimos às 19h30 para celebrarmos então a missa devocional ao Sagrado Coração de Jesus, que acontece sempre na primeira sexta-feira de cada mês, então, na procissão de entrada, um paroquiano me chamou a atenção: olha, padre, para a imagem de Santa Rita. E ao deparar com a imagem, nós encontramos ali algumas abelhas, né, no rosto de Santa Rita. Isso causou uma grande admiração. Nós então fizemos pela Pascom um registro de fotos, alguns vídeos, né, porque nos chamou a atenção justamente pelo local em que estavam essas abelhas. E no sábado pela manhã já chamamos o corpo de bombeiros, pedimos a retirada. Eles vieram, fizeram análise, disseram que eram abelhas europeias e que logo iam embora. Então, hoje, terça-feira, estão aqui. Então, ontem nós contatamos uma bióloga para que pudesse estar aqui fazendo a análise e constatando a espécie. E nós vimos que não são abelhas, são vespas. Mas, como eu tenho dito, né, para todos, independente se são abelhas, se são vespas, né, esses insetos tem, querendo ou não, uma ligação muito grande com Santa Rita, né? Nós conhecendo a história da vida de Santa Rita, quando ela era criança, quando ela era bebê, ela foi levada ao campo junto com os seus pais e lá no campo ela foi colocada num cesto, num berço debaixo de uma árvore, e os pais foram trabalhar na roça. E as abelhas então ficaram em torno dela, pousaram sobre o seu rosto e também levavam o mel até a sua boca e não lhe causavam nenhum ferimento. Um homem que estava trabalhando no campo, ele teve a sua mão ferida por uma enxada e buscando então recursos para fazer um curativo ali, né, para se cuidar com aquele ferimento. Então, passando a caminho da cidade, ele se depara com aquela cena, e onde então ele tenta espantar as abelhas de cima daquele bebê de Rita, né, com as suas mãos, e as suas mãos que estavam então feridas ficaram curadas. Então, essa é a história que a igreja traz do primeiro milagre de Santa Rita, mostrando que Deus estava presente junto dela desde a sua infância, né? Deus mostrava a sua docilidade a Santa Rita e ela mostrava, né, ali já nutria no coração essa presença de Deus. E daí nós vemos, né, que aqui na paróquia, né, houve esse fato e a gente, quando vimos, né, parecia abelha e postamos nesse intuito, né, relembrando essa passagem, esse momento da vida de Santa Rita. E nós não tínhamos, né, ideia de que isso tornaria, né, viral, né, tomaria, né, tantas proporções, e isso tem chamado a atenção de muitas pessoas, de muitos fiéis, de muitos devotos, né, e então, como eu disse, hoje nós chamamos uma bióloga, agora pela manhã, né, na manhã dessa terça-feira, e ali nós constatamos que são vespas. Mas, como eu já disse, independente se são vespas ou se são abelhas, tem essa ligação, né, desses insetos com Santa Rita. Até no mosteiro hoje em Cascia, na Itália, as abelhas brancas têm um ninho, uma colmeia, né, do lado da cela de Santa Rita, onde elas ocupam, né, todo o túmulo, né, toda essa região do mosteiro, sempre da Semana Santa até o dia 22. Então, esses fatos nos chamam a atenção, nos causam uma admiração.
É um milagre o que aconteceu aqui? Não, não é um milagre. Até porque, né, é uma questão natural. Nós sabemos que abelhas e vespas, elas migram, né? Então não é algo milagroso, porque a palavra mesmo, como diz milagre, vem de miraculum, de algo extraordinário, de algo, né, de grande admiração, e é um processo normal. O que chamou a atenção e nos levou à publicação e que tem chamado a atenção do povo é justamente o fato de ser no rosto da imagem e nos remeter a esse primeiro milagre, né? Então, a imagem de estar no rosto. E daí, não é um milagre, mas como eu também tenho dito para as pessoas, também não podemos descartar ser um sinal de Deus. E nós estamos vivendo o tempo quaresmal, um tempo de mudança, né, um tempo de conversão. A palavra conversão vem de metanoia, que significa mudança de mentalidade. Então nós precisamos mudar a nossa mentalidade. E também um outro fato curioso que hoje, né, nós vimos é que está sendo feito esse ninho, né, das vespas justamente na testa, né, na fronte. E nós podemos remeter, né, aquele estigma de Santa Rita que ela recebeu do espinho, né, na sua cabeça, né? Então, nos leva a pensar um pouquinho, né? As teofanias de Deus, as manifestações de Deus na Sagrada Escritura, muitas vezes foi por meios naturais, né? E não estou dizendo que é uma manifestação de Deus, não estou dizendo que é um milagre, mas nós podemos pensar. E se for um sinal divino? Será que nós não estamos precisando mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de enxergar as coisas do mundo? Será que nós não estamos precisando voltar para Deus e em Deus buscar segurança? Porque, como eu disse, né, tantos lugares que essas vespas poderiam, né, se alocar, né, na torre da igreja, numa outra estrutura aqui na frente. Não, foi justamente na imagem. É lá que elas encontraram segurança. E será que isso não pode ser um sinal? Só em Deus encontrar a segurança, né? E a gente não precisa nos converter, mudar a nossa mentalidade? Então, isso nos faz pensar sim também, né? Então, não houve nenhum milagre, nenhum miraculo, mas causa essa admiração aqui em nossa paróquia de Santa Rita de Cássia, na cidade de Leme.